Será que eles estão acompanhando, né, o que está acontecendo aqui nos Estados Unidos? Está sendo investigado como o documento fraudulento foi parar nos computadores da imigração dos Estados Unidos, está sendo investigado pelo FBI e agora também pela Justiça da Flórida, especificamente em Orlando, porque a entrada fraudulenta apareceu nos computadores de Orlando. Alguém fraudou os computadores dos Estados Unidos da América. Isso é um crime federal gravíssimo que pode dar, de acordo com as leis aqui, até 20 anos de detenção. Tarifaço de Trump começa a valer hoje. Medida que abala o mundo atinge também o Brasil. É isso mesmo. Começa hoje o tarifaço dos Estados Unidos para produtos importados em 185 países. A medida foi anunciada na última quarta-feira pelo presidente Trump como o Dia da Libertação dos Estados Unidos. A partir de hoje, uma tarifa adicional de 10% será imposta a todas as importações de todos os parceiros comerciais dos Estados Unidos. Isso pode parecer estranho, já que Trump apresentou uma tabela com números diferentes para diversos países. Porém, segundo a ordem executiva, até a próxima quarta, todos os países terão essa mesma tarifa, exceto aqueles que foram alvos de ações específicas anteriormente, como México e Canadá. A taxa do Brasil é de 10% e não haverá alterações por enquanto. Missão brasileira pretende viajar aos Estados Unidos na semana que vem para retomar discussões para tentar rever esses valores. Eduardo Bolsonaro acusa Moraes de pressionar o presidente da Câmara e promete intensificar a atuação política nos Estados Unidos. É isso mesmo. Em entrevista concedida nesta sexta, o deputado federal Eduardo Bolsonaro acusou o presidente da Câmara dos Deputados, Hugo Mota, de ter mudado sua posição sobre o projeto de anistia após pressão do ministro do Supremo Tribunal Federal Alexandre de Moraes. Licenciado do mandato, Eduardo Bolsonaro justificou sua permanência nos Estados Unidos como essencial para continuar combatendo o que ele chama de abusos do poder judiciário. Se o Alexandre de Moraes tira meu passaporte, eu ia ficar preso no Brasil, afirmou. As reuniões que eu faço aqui não têm como ser feitas por videochamada, é por questão de segurança, disse. Eduardo afirmou ainda que cogita renunciar ao mandato para manter o foco total na atuação política internacional. Se for necessário, eu abdico do cargo. Agora estou 24 horas por dia dedicado à missão de resgatar as liberdades e a democracia no Brasil. Fecha aspas. E a primeira turma do Supremo Tribunal Federal antecipou em uma semana a análise da denúncia da Procuradoria-Geral da República contra o segundo grupo de acusados por suposta tentativa de golpe. Quando a gente colocou aí esse segundo grupo, né? Segundo a Procuradoria-Geral da República, segundo a denúncia, né? Eles teriam ali, o grupo teria organizado as ações para sustentar a permanência ilegítima do então presidente Jair Bolsonaro no poder. Essa é a alegação, a apresentação aí da denúncia, né, pela Procuradoria-Geral da República. E agora a gente traz essa antecipação do julgamento, que é só a admissibilidade da denúncia, não é o julgamento em si, né? Mas eles não explicaram porque eles anteciparam, explicaram? Eu procurei também aqui a justificativa, eu só achei curioso o timing, né? Eles decidiram antecipar esse julgamento um dia depois do julgamento aqui nos Estados Unidos ser marcado em relação à fraude no sistema imigratório dos Estados Unidos com o nome do Felipe Martins. Esse julgamento foi marcado para o dia 9 e logo depois dessa notícia eles decidiram antecipar. Coincidência? Não é coincidência? Será que eles estão acompanhando, né, o que está acontecendo aqui nos Estados Unidos em relação ao nome do Felipe Martins, que está, né, nessa segunda turma, nesse segundo lote, porque eles gostam disso. Primeiro lote de vândalos, de presos, né, o primeiro lote teve Bíblia, teve pipoqueiro, agora o segundo lote, não, aliás, o primeiro lote teve Bíblia, batom, algodão doce, o segundo lote tem pipoqueiro,
picolé, daqui a pouco vem sorvete, né? E a mesma coisa acontece numa esfera mais elevada. E o nome do Felipe Martins está nesse segundo lote. Não custa lembrarmos que o nome do Felipe Martins está sendo investigado, não o nome dele, mas como o documento fraudulento foi parar nos computadores da imigração dos Estados Unidos, está sendo investigado pelo FBI, pelo Departamento de Homeland Security, que é o Departamento de Imigração, e agora também pela Justiça da Flórida, especificamente em Orlando, porque a entrada fraudulenta com o nome do Felipe Martins, inclusive com a grafia errada, escrito Felipe, enquanto o nome dele correto é Filipe, apareceu nos computadores de Orlando. Isso pode ser um grande problema para o Brasil. Muita gente fala não vai dar em nada, porque os americanos não estão tão preocupados assim com o Brasil. Olha, pode até ser que os americanos não estejam tão preocupados assim com o Brasil, mas eles estão preocupados com a segurança americana. E alguém ou algum grupo, algumas pessoas, americanos, do governo Biden ou não, brasileiros, em conchavo com a Polícia Federal, ou no Brasil ou não, governo Lula, ninguém sabe, alguém fraudou os computadores da imigração dos Estados Unidos da América. Isso é um crime federal gravíssimo que pode dar, de acordo com as leis aqui, dependendo dos agravantes, até 20 anos de detenção. Então, fica aí o questionamento desse timing. Por que eles decidiram antecipar em quase uma semana? E ontem, quinta-feira, o presidente da Ordem dos Advogados do Brasil, Beto Simonetti, se reuniu com o ministro Alexandre de Moraes do Supremo. Nesse encontro, Simonetti disse ao ministro Alexandre de Moraes que a condução sobre a suposta tentativa de golpe pode estar gerando prejuízos irreparáveis às defesas dos acusados. O presidente da OAB vinha sendo pressionado por juristas para tomar providências depois que as defesas de Jair Bolsonaro e de Walter Braga Neto acionaram a entidade alegando que Moraes está cometendo ilegalidades e violando prerrogativas da advocacia no inquérito do suposto golpe. No ofício que foi apresentado a Moraes, o presidente do Conselho Federal da OAB afirma que a Polícia Federal e a Procuradoria-Geral da República teriam obtido acesso à totalidade dos elementos da investigação, enquanto as defesas foram disponibilizadas apenas frações dessas provas. Alexandre, eu também perguntei aqui para a nossa equipe de reportagem, porque eu li ali trechos desse ofício que foi apresentado pela OAB, tudo bem, eles ali reproduziram o que disse as defesas de Bolsonaro e também de Braga Neto, mas e que medida prática? Eles tomaram alguma iniciativa ou pediram alguma providência para o ministro Alexandre de Moraes em razão do que já foi explanado pelas defesas? E aí não obtive resposta. No ofício é simplesmente uma reprodução do que as defesas de Jair Bolsonaro e também Braga Neto já tinham explicitamente trazido, né, e que foram inclusive afastadas como preliminares no julgamento da denúncia. A OAB, digamos, está só tímida. Não é a OAB de antigamente. Não é a OAB que eu via pedindo diretas já. O Augusto também acompanhou aquela OAB, citou há pouco os debates com presos políticos. Eram outros tempos. Agora é tempo de medo, tempo de encolhimento, tempo de interesse, de não querer se queimar, de pequenez. Se apequenou. É uma pena. E todo mundo sabe que o amplo direito de defesa é inexistente, embora seja não é essa a instância, não são essas as pessoas com foro privilegiado, está tudo errado. Né? E mais errado ainda a falta do amplo direito de defesa, o que faz com que o devido processo legal esteja ferido de morte. Sem amplo direito de defesa. Não há. Né? Agora, eu queria aproveitar e talvez a Ana se interesse por isso. Eu andei lendo, quando era menino, li muito a Agatha Christie. Eu tenho duas teorias. Eu tenho uma teoria sobre o Felipe Martins. Né? Por que escreveram Felipe?
né? Em todas as línguas, o rei Filipe da Espanha, que deu origem às Filipinas, tudo é Philip. Em inglês é Philip. Então é impossível que algum americano vai escrever Felipe. Quem escreve Felipe é brasileiro, né? E pode não ter sido presencialmente, pode ter sido pelo telefone, e o sujeito não tinha muita intimidade com a língua inglesa, começou a spelling, né? Começou a soletrar. F-I. Claro, o sujeito escreveu E, ele devia ter dito I. Não disse I, disse I, e aí saiu Felipe. Então, minha contribuição para as investigações lá em Orlando, né, que chercher um brasileiro, em vez de chercher la femme. Bom, e agora a gente traz uma notícia em destaque no nosso site, manchete da coluna No Ponto. O STF formou maioria para condenar 1 ano de prisão o pipoqueiro Carlos Enfler e o vendedor de picolé, Otoniel Cruz, por participação no 8 de janeiro. Ambos rejeitaram o acordo de não persecução penal oferecido pela Procuradoria-Geral da República. As penas, no entanto, serão substituídas por restrição de direitos, pelo crime de associação criminosa, incitação ao crime e por estimularem as Forças Armadas a tomarem o poder. Seguiram os votos do relator do caso, o ministro Alexandre de Moraes, os ministros Cristiano Zanin, Flávio Dino, Dias Toffoli, Edson Fachin e Carmen Lúcia. Por enquanto, somente André Mendonça votou para absolver os réus. Os demais ministros têm até às 11h59 da noite de hoje para deliberar sobre os casos no plenário virtual. Augusto, a gente trouxe essa condenação aí do Carlos Enfler e também do Otoniel Cruz. Um vendia pipoca, o outro foi vender picolé no 8 de janeiro, agora já tem a maioria para condenação. É o que eu dizia no comentário anterior. À medida que você vai identificando cada um dos injustiçados, dos perseguidos pelo Supremo, aí por Alexandre de Moraes, com a conivência covarde de todos os outros, essa manifestação coletiva aí de hipocrisia, maldade, perversidade, a gente vai vendo duas coisas. Golpe é uma piada e esses ministros só não são considerados ridículos, as decisões não são consideradas ridículas porque elas interferem em vidas. Esses dias aí de prisão não voltam. Esse tempo de cadeia não volta, não há o que recupere. Não há o que recupere. Uma das coisas mais terríveis da prisão é você não ter tempo, você não poder fazer a contagem regressiva. É menos angustiante você ter uma pena definida, e você, menos um dia, do que você ficar no escuro, completamente sem referências, porque você não sabe o tempo de condenação. Até essa maldade foi imposta a essas pessoas. Agora, vamos percebendo que à medida em que se identifica a pessoa, o acusado, fica mais absurda a decisão. Quer dizer, eles iam atacar além do vendedor de algodão doce, identificamos um homem armado de sorvete e outro de pipoca. Que só não é uma piada desmoralizante, porque é muito dramática essa situação criada e alimentada pelo Supremo. Adalberto Piotto, muito boa noite, seja bem-vindo. Piotto, houve realmente uma reviravolta aí nessa semana em Brasília, a gente tem acompanhado bastante de perto. Vale lembrar que na semana passada o presidente da Câmara, Hugo Motta, estava em viagem ao Japão com o presidente Lula. A oposição aguardou o retorno de Hugo Motta para discutir essa pauta e aí durante a semana, ontem, quinta-feira, inclusive conversamos com o deputado Zucco, ele nos traz então essa mudança de estratégia, já que Hugo Motta havia pedido para os líderes partidários para não assinarem o protocolo de urgência do PL da anistia. E aí, Piotto, eu quero ouvi-lo aí sobre essa mudança de posicionamento, essa lista que já conta com 173 assinaturas de parlamentares,
favoráveis à votação do PL da anistia, mas a gente resgatou uma entrevista de Hugo Motta que ele concedeu no começo desse ano, em janeiro, ainda em clima de campanha para a presidência da Câmara dos Deputados, em que ele emitiu a sua opinião a respeito dos atos do 8 de janeiro. A gente vai acompanhar. Primeiro, o que aconteceu não pode ser admitido que aconteça novamente. Foi uma agressão às instituições, uma agressão inimaginável. Acho que ninguém imaginava que aquilo pudesse acontecer. Agora, querer dizer que foi um golpe tem que ter um líder, golpe tem que ter uma pessoa estimulando, tem que ter apoio de outras instituições interessadas, como as Forças Armadas. Não teve isso. Ali foram vândalos, baderneiros, que queriam, com inconformidade com o resultado da eleição, demonstrar a sua revolta, achando que aquilo ali poderia resolver. Então nós temos que punir as pessoas que foram lá, que quebraram, que depredaram. Essas pessoas sim precisam e devem ser punidas para que isso não aconteça novamente. Mas entendo também que não dá para exagerar no sentido das penalidades com quem não cometeu atos de tanta gravidade. Piotr, muito boa noite. Boa noite, Paula. Augusto, boa noite. Alexandre, querido, bem-vindo sempre nessas terças-feiras especiais para nós e tê-lo aqui. Ana, querida, todos que nos acompanham. Esse é o Hugo Motta antes da coação, porque eu só posso imaginar que ele foi coagido. Quem diz o que disse o Hugo Motta ali, não pode dizer que não há mais presos políticos no Brasil, que não há perseguidos, que não há exilados, com a realidade, como disse o Alexandre há pouco, ali, na cara. Você não precisa pesquisar, você não precisa ir muito adiante. Todo mundo vê isso daí. E a mudança do Hugo Motta vem logo depois, eu até escrevi um artigo sobre isso essa semana na revista Oeste, em que houve aquele jantar na casa do ministro Alexandre de Moraes. Insidioso, eu posso imaginar, mas só posso supor isso. Caiu numa armadilha, porque ali ele foi, digamos, envolto com um monte de gente dizendo para ele, olha, você não pode fazer isso. O que mais disseram, ninguém sabe. Eu, por exemplo, não sei, mas medir o que é o Hugo Motta dessa entrevista, o que se tornou o Hugo Motta, eu posso imaginar que pode ter havido coação. Eu estou pressupondo, óbvio que é uma pressuposição, mas a mudança de comportamento é absurda. O fato é que tem o lado positivo do que nós estamos vendo agora é que a oposição neste momento, essa oposição que está obstruindo trabalhos na Câmara, que está cada vez mais forte, demonstrando claramente em recuperar, não fazer só aprovar o projeto da anistia, colocar em votação, ela está recuperando por tabela, ou como objetivo principal, recuperando o poder e a independência do Congresso Nacional, que ficou de joelhos por muito tempo. Basta ver, eu vou me referir a um trecho da matéria na reportagem, um artigo de capa da revista Oeste do Silvio Navarro, em que a gente viu, na verdade, um congresso de joelhos de fato. E ele cita até, inclusive, o papel do Rodrigo Pacheco, que ele compara, obviamente, ao Hugo Motta. Pode ser o Rodrigo Pacheco, ou ele pode se inspirar em Ulisses Guimarães, no qual ele se inspirou ao levantar a Constituição. Ninguém faz aquilo gratuitamente. Tem que honrar o gesto. Esse é um gesto da redemocratização do país, esse é um gesto da primeira Constituição nesse regime democrático, ou justamente depois do período dos anos 70, sobretudo dos anos 70, final dos 60 e 70. Então, o que nós temos nesse momento é um presidente da Câmara que tem uma escolha. Eu digo que na história ele já entrou, ele está na história, óbvio que está na história. Até porque é um jovem, muito jovem, já chegou à presidência da Câmara, ele tem uma carreira meteórica. Mas ele pode escolher. Veja o privilégio dele, e acho que ele precisa ser lembrado disso. Ele tem o privilégio de escolher como ele quer ser lembrado, porque ele está fazendo a história dele. Muita gente, talvez porque o tempo já passou, já não vai poder mais escolher como vai ser lembrado. Já escreveu a sua própria história. Ele está escrevendo nesse momento. E aí, vamos lá. Ou ele recupera, na condição de presidente da Câmara, a independência garantida na Constituição ao Congresso Nacional, e ele é presidente da Câmara, ele tem muito poder para isso, e enfrenta todos os outros problemas pelos quais eu estou imaginando estar sendo lembrado, seja na viagem com Lula, nesse jantar na casa do ministro Alexandre de Moraes, ou senão ele acabou de escolher o pior jeito para ser lembrado na história. Fato é que não dá para viver o que nós estamos vivendo mais. O discurso dele, eu concordo com Alexandre Garcia, foi dessas coisas mais fantásticas. Você fala, teremos novamente 3 poderes no país.
mas ele declinou. Ele frustrou as expectativas, mas ainda pode se recuperar. Quem está fazendo isso nesse momento é a oposição. Porque outros partidos ainda não aderiram, ainda é de chamar atenção. Mas, enfim, temos uma certa esperança ainda no trabalho exclusivamente da oposição liderada pelo PL. Bom, pessoal, esse foi mais um vídeo. Eu espero que vocês tenham gostado. Se vocês gostaram, deixa o like aqui para fortalecer nosso canal. Logo eu volto trazendo mais informações da política para vocês. Um forte abraço, fiquem todos com Deus e até a próxima.